pé para recebermos o servo do Senhor, que é o portador da mensagem nesta manhã. Quantos mais são carentes de oração? Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nesta manhã gloriosa, para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade. Te apresentamos o teu servo, Senhor, pastor Simões, que neste momento vai estar ministrando a tua santa e poderosa palavra. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor tem usado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Amém. Que bom estar aqui. Eu trago a saudação da nossa igreja lá em Brasília, no Nordeste. Felicidade por estar aqui, rever o pastor Sérgio, rever os irmãos. Eu tinha que vir aqui, eu disse para o pastor Sérgio que ele é uma referência para nós aqui, um homem de Deus. E eu estou feliz de ver alguns homens de Deus aqui nesse lugar que eu vi da última vez que eu estive aqui, eu acho que foi em 2017. E Deus, Ele falou muito ao nosso coração nesse lugar. A pastora Irene está ali, minha pastora, quem me ganhou para Jesus, quem me discipulou. E Deus trouxe também meu filho que está aqui. Hoje ele não pôde vir, está meio ruim também. E o meu mais velho também chegou, casou e veio para cá. E a esposa dele chegou, está em Nova York, estão vindo hoje para cá. E eu acho que essa semana nós vamos estar todo mundo por aqui, vamos estar aqui visitando a igreja mais uma vez. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um, quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E eu queria aproveitar que a igreja está de pé e nós vamos ler a palavra de Deus aqui rapidinho. E eu queria deixar um versículo da palavra do Senhor que está num livro muito conhecido de João 14. E eu queria deixar esse texto para que nós possamos hoje meditar. João 14, nós vamos ler o versículo 6. Eu queria ler com a igreja. João 14, versículo 6. Eita, eu estou em Mateus 14, meu Deus do céu. Bíblia nova, irmãos. A gente pega a Bíblia nova e não sabe nem ler mais. Mas João, capítulo 14, se eu achar, né? Achei. João 14, 6. Todos nós conhecemos, diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu gostaria que a igreja se sentasse em nome do Senhor Jesus Cristo, tome assento. E esse texto falava ao meu coração, porque nós vamos passando pelas provas, pelas lutas e pelas angústias da vida, e nós vamos procurando, às vezes, lugares para nós nos segurarmos e pontos de referências na nossa vida que nos dê alento e sustentação na hora da luta, da prova. E Deus falava muito ao meu coração através desse versículo, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, irmãos, nós sabemos que quando nós mudamos de um lugar para outro, distanciamos da nossa terra ou viajamos, nós vamos procurando criar pontos de referência. Né? Eu mesmo, quando vou viajar de Brasília para o Nordeste, na época não tinha GPS. Hoje tem um GPS, você coloca o nome, é só seguir a linha azul, né? Ele vai te levar na porta. Antigamente não tinha isso. Ou você pegava o mapa, ou você pegava os nomes das cidades. Eu pegava o nome das cidades e decorava. Naquela época não tinha GPS. Então eu saía de Brasília para o Nordeste, eu decorei todas as cidades que eu tinha que passar, para não errar o caminho. Eram pontos de referência. Então eu saía de Brasília e eu já sabia, eu vou parar no Posto Rosário, eu vou para Correntina, Santa Maria da Vitória, depois eu vou de Santa Maria da Vitória, Bom Jesus, Ibotirama, Ceabra, Itaberaba, Feira de Santana, Serrinha, e eu ia Paulo Afonso, Garanhuns. Cheguei em casa. Eu decorei todas as cidades que eu tinha que passar na ida e na volta, porque aquilo ali era ponto de referência na minha vida. Era ponto de referência para eu não errar o caminho.
Então, eu vejo que hoje, irmãos, o GPS facilitou muito a nossa vida, né? Você coloca o nome, segue a linha azul, vai te deixar na porta. Mas em muitos casos, irmãos, nós temos que entender que na palavra de Deus também aqui está cheio de pontos de referência para nós. Nós entendemos na Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, você entende aqui, você vê que Deus deixou vários pontos de referência. Nós temos pontos de referências que são promessas de Deus, nós temos pontos de referência na nossa vida que são pessoas que Deus mostra na palavra de Deus, são sinais de Deus, nós temos aqui profecias que são promessas de Deus que nos servem de ponto de referência, e nós temos a própria palavra de Deus, que é a principal de todas as referências que nós temos. E essa palavra falava ao meu coração, porque eu sou pastor de igreja, irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu me aposentei agora. No final do ano eu pedi reserva do exército. Mas eu entrei no exército com 18 anos e eu me converti aos 26 anos. Me converti, eu acho que eu já contei o testemunho aqui, através de uma palavra que uma pessoa me deu, que era um incrédulo. Mas aquela palavra dele me serviu eu fui pela curiosidade. Porque Deus usou uma irmã para ele. E ele incrédulo, como eu era, do mundão. Então, quando ele disse assim para mim, olha, Simões, o Espírito Santo de Deus usou uma irmã para mim, falou comigo. Irmãos, sinceramente falando, na minha visão de mundo daquela época, quando falava o Espírito falou, eu pensava que era lá na macumba. O Espírito falou, eu ficava pensando que eu não sabia, eu nunca tinha tido oportunidade de ver Deus falando com alguém. Então aquilo ali ficou no meu coração e ele disse, eu vou te levar lá para Deus falar contigo, usar a irmã. E eu digo, eu vou. E eu disse para o irmão, se Deus falar comigo, está aqui quem se converte. A gente não gosta desses desafios, né? Eu digo, está aqui quem se converte, porque eu não acreditava nisso não, irmãos. Aí eu fui na igreja, a igreja lotada, era a festa da igreja, não deu tempo. Eu digo, qual é a mulher que o Espírito Santo de Deus usa? Ele disse, aquela ali. Eu digo, é aquela ali que vai orar por mim. E eu escalei ela e tal. E fomos no sábado, a igreja não cabia o povo, não deu. No domingo de manhã, escola bíblica dominical, ele disse, vamos de manhã, nós fomos. Chegamos lá, era a pastora Irene. Ele disse assim, pastora, dá para a senhora orar por mim e pelo meu irmão? Ele disse, olha, ela disse, eu queria uma carona, você me dá uma carona, eu estou indo lá para onde vocês moram, por perto ali. Ele disse, dou. Ele disse, lá a gente ora. Tá bom. E estava visitando ela na festa da igreja uma irmã de Brasília chamada Arlete. A Arlete tinha chegado naqueles dias só para a festa da igreja. E a missionária Arlete foi com a gente no carro, almoçar na casa dessa irmã. Quando chegou lá, ela disse, desce aí, vamos orar. Nós descemos na casa, ela disse, ajoelha aí. Irene disse, pastor Irene, ora aí, ajoelha. Aí quando disse ajoelha, eu me ajoelhei de um lado, ele do outro, ela disse assim, ora aí, Arlete, por eles. Aí na minha cabeça, mesmo assim, irmãos, a mulher que o Espírito Santo de Deus usa é essa, ela mandou essa para mim. Já perdi as esperanças ali. Mas estava ajoelhado, fiquei. Deus do meu por fim, irmãos. Deus usou aquela Arlete, ela já faleceu. Ela virou para mim e começou a cantar em línguas estranhas. Cantou. E olha o que Deus disse. Eu ouvi quando tu dissesse. No dia que Deus falar comigo, eu me converto. Olha o que Deus disse para mim. Aquilo que eu tinha dito para ele. Te prepara que em poucos dias tu estarás fazendo a minha obra. E cantando e tocando para mim. Eu era do mundo, irmãos. Deus já me conhecia. Eu cheguei no quartel todo crente, no outro dia, segunda-feira. E eu já fui nos meninos da minha... Eu tocava numa banda militar. E eu disse, me converti ontem. A turma todinha... Quem se converteu? Eu digo, eu. Eu digo, eu vou formar um grupo de louvor para uma igreja que tem lá no centro. Tu vai? Vou. Tu vai? Vou. 16. Eu levo o trompete, eu levo o sax, eu compro uma bateria. Eu comprei uma bateria novinha, levei para lá. Isso com alguns dias. E nós começamos a ensaiar no quartel. Na igreja eu só ia, ficava na porta por ali, não entrava. Mas no meu coração eu já tinha me convertido. E o que eu via na igreja lá, irmãos, era uma igreja que não tinha cantor, não tinha grupo de louvor, não tinha músico.
Mas eu me lembro que a pastora Irene cantava lá, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E os demônios se estavam nas cadeiras, irmãos. Por isso que eu digo para os grupos de louvor da minha igreja, eu digo, se canta bonito, se toca bonito e Deus não opera, tem alguma coisa que está faltando. Porque hoje tem aparato de tudo que é instrumento, de tudo que é jeito. E eu digo, cadê o Espírito de Deus operando? E precisa buscar, irmãos, para que a gente possa ver isso acontecendo no nosso meio. E aquilo ficou um ponto de referência na minha vida, porque a palavra de Deus vai nos dando ponto de referência. A palavra de Deus vai te dando ponto de referência. Você encontra aqui, quando Moisés escreveu o Gênesis, por exemplo, você vê ele dando pontos de referências para que o povo de Israel pudesse entender o que ele estava fazendo, mostrando locais que por onde ele passou, aquilo eram pontos de referência. Eu acredito que Moisés nunca pensou que essa palavra ia ser estudada numa faculdade, onde o incrédulo ia pegar a palavra de Deus e procurar erros aqui. Porque tem muita gente que às vezes procura palavras dentro da Bíblia para te pegar em pegadinhas. Usa a palavra de Deus como Satanás usava. Satanás, quando chegou para Jesus, irmãos, ele usou a palavra de Deus como alguém bota uma pedra no estilingue e atira para atingir um alvo. Jesus usou a palavra como base, quando ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele usou como lastro por onde ele ia andar. Mas você observa que a partir dali o diabo começou a usar como pedra. Mas também está escrito. Levou Jesus para o pináculo do templo e disse, te lança daqui para baixo. Está escrito. Que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não pise com o teu pé em pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou como alvo e Jesus usou como base de sua vida. Pontos de referências que a palavra vai nos dando. Tinha um barbeiro lá no quartel, que ele tinha hora que era espírita, tinha hora que era ateu, ninguém sabe o que peste ele era. E ele pegou um versículo que tem lá no Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, tem um versículo versículo 16, quando Deus sentencia Caim, ele diz que Caim saiu errante e habitou na terra de Nod. Aí esse barbeiro estava pegando todo mundo que era crente. Vem cá, é capítulo 4, versículo 16. Caim diante é esse mesmo. E ele chegava lá, o pessoal cortava os cabelos, ele pegava os crentes. Quem é Nod? Só tinha Caim, só tinha Adão, Eva, ele tinha matado Abel, Caim, quem é Nod? Ele habitou na terra de Nod. Aí eu fui cortar meu cabelo, me sentei lá. Aí ele disse, pastor Simão, eu estava doido para ver o senhor. Eu digo, o que foi? Ele disse, quem é Nod? Irmãos, a pessoa faz uma pergunta dessa para nós de supetão, quem é que sabe quem é Nod? Eu digo, eu não sei não, quem é? Aí ele disse assim, não, Nod está lá na Bíblia. Aí pegou a Bíblia e veio me mostrar. Quem é Nod que Caim foi para a terra dele? Eu digo, tu não se converteu por causa disso? Tu vai te converter hoje. Não, então me diga. Aí eu peguei um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 8, quando diz assim que Abraão foi e levantou um altar em Siquém, um altar em Betel. E a Bíblia diz que ele levantou esse altar em Betel. Aí eu perguntei a ele, por que Abraão levantou um altar em Betel? Ele disse, não sei. Eu digo, pois é. Como é que tu não sabe? Porque Betel, essa palavra Betel veio surgir lá no capítulo 28, quando Jacó, que é neto de Abraão, não tinha nem nascido, se deitou numa pedra. E a Bíblia diz que ele teve um sonho de uma escada e ele levantou no outro dia e disse assim, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele ungiu aquela pedra como coluna e disse assim, a partir de hoje o nome desse lugar é Betel, porque antigamente era luz. Eu digo, como é que o neto de Abraão colocou o nome dali Betel e Abraão sacrificou em Betel antes de Jacó ter nascido? Ele disse, não sei. Eu digo, pois é, meu filho. Porque quem escreveu o Gênesis escreveu com pontos de referência para que você pudesse crer que o Deus Todo-Poderoso ainda faz coisas nessa terra. Moisés escreveu olhando para trás. A
habitou na terra que hoje é a terra de Nod. Aí ele ficou sem saber o que me dizer. Eu digo, sabe o que tu está precisando na tua vida? Usar a palavra de Deus não como pedra, como Satanás faz, mas como base da tua vida, para que tu possa ir para o céu e salvar você e toda a tua casa. Pontos de referências, irmãos, que nós precisamos ter na nossa vida para nos balizar na hora que Deus silencia. São referências proféticas na nossa vida, porque Deus fala com Abraão e diz assim, olha, caminho de 3 dias e sacrifica teu filho a mim. Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão está subindo aquele monte com o filho, versículo 8 de Gênesis 22, a Bíblia diz que Isaac vira para ele e diz, ô pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz assim, Deus proverá um cordeiro para si, meu filho. Mas sabe o que Abraão usou aí, irmãos? Eu digo que é referências proféticas. Porque a Bíblia diz no capítulo 21 de Gênesis, versículo 12, quando Abraão estava... Sara mandou Abraão expulsar a escrava com seu filho, porque ela estava maltratando Isaac. Abraão sentiu muito em ter que mandar o filho embora. E Deus disse assim, não temas de ouvir a tua mulher, porque em Isaac eu chamarei a tua descendência. No capítulo 21, Deus disse, eu vou chamar a tua descendência em teu filho Isaac. E no capítulo 22, Deus pede ele em sacrifício. O que é que veio na cabeça de Abraão quando ele disse, Deus proverá um cordeiro para si, meu filho? A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 18 e 19. Deus diz assim, quando Abraão foi tentado, ele creu que Deus é poderoso o suficiente para tirar Isaac da morte, para tirar das cinzas, ressuscitar dos mortos. Ponto de referência, irmãos. Referências proféticas na nossa vida que nos serve de baliza. Quando Deus se cala, fica a palavra que ele falou anteriormente, porque o nosso Deus não mente, e se ele prometeu, vai se cumprir na minha vida e na tua. Referências proféticas. Como Deus também nos dá sinais de referências proféticas. Quando Deus mandou Moisés ir para o Egito, Moisés disse, eu não sei falar. O que é que vão dizer quando eu chegar lá? Não vão acreditar em mim. Deus disse, o que é que tu tem na tua mão? Ele disse, um cajado, joga no chão. Tornou-se em serpente. Pega pela cauda. Voltou a ser cajado. Ele disse, coloca a tua mão dentro da túnica. Ele colocou. Tira. Saiu leprosa. Coloca de volta. Saiu curada. Deus disse, se eles não acreditar no primeiro, acreditarão no segundo. E se eles não acreditar nos dois, pega a água do rio e joga no chão. Vai se tornar em sangue. Deus deu o que, irmãos? Referências proféticas de que era ele que estava enviando. Então aquele cajado de Moisés, irmãos, foi referência para ele. Mas era isso que Deus queria? Só não. A Bíblia diz que Deus queria tornar Moisés a própria referência profética. Você já não precisa de coisas para dizer que você é. Você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Quando Moisés desceu do monte, capítulo 34 de Êxodo, versículo 29, a Bíblia diz que quando ele desce do monte com as tábuas, o rosto de Moisés resplandecia. E o povo, quando viu o rosto de Moisés resplandecendo, a Bíblia diz que eles temeram. Eles temeram em olhar para Moisés. Por quê, irmãos? Porque Moisés já não precisava mais de um cajado. A presença dele já dizia que quem chegou ali foi um homem de Deus. São pontos de referências que nos mostram que Deus está conosco na caminhada. Pontos de referências, homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus vai levantando no nosso caminho, que mostra que Deus é conosco, mesmo quando as coisas estão muito difíceis. Pontos de referência. E Jesus deu um ponto de referência quando ele leu esse texto, quando ele falou esse texto de João, e ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, vai ter muitas coisas, mas eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é o ponto de referência na tua vida.
Irmãos, Deus tinha mandado Samuel, que era também um ponto de referência. A Bíblia diz que quando Samuel chegou em Belém para ungir Davi, eles sabiam quem chegou, irmãos. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 4 e 5. A Bíblia diz que quando Samuel chega em Belém, os anciãos da cidade vieram ter com Samuel. A Bíblia diz que tremendo. Eles vieram tremendo diante de Samuel. Olha só. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram a um encontro tremendo. Sabiam quem chegou. E disseram, é de paz a tua vinda aqui? Porque sabia, irmãos, que quando aquele homem chegava em um local, estava chegando alguém que trazia uma mensagem do Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam. Deus unge Davi. Mas você observa que Samuel usou pontos de referências humanos. Quando ele viu Eliabe, ele disse assim, está aqui o ungido do Senhor. Deus disse, epa, tu está vendo o que está diante dos teus olhos. Mas o Senhor vê o coração. Às vezes nós temos ponto de referência unicamente humano. Mas deixa eu falar uma coisa para o teu coração nesta manhã. Busca o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela será o teu norte quando Deus até se calar ao teu respeito. Porque tem época na nossa vida, irmãos, que a luta está terrível e Deus calado, não é? Quem já passou por isso? Deus calado, irmãos. A gente fica procurando em um lugar e em outro para Deus falar e Deus calado. E você diz, meu Deus do céu, não vai ter saída não. E Deus calado. Mas sabe o que é isso, irmãos? É Ele te dizendo assim, lembra da promessa que eu te fiz. Ela não caiu por terra. Enquanto Deus não fizer outra promessa, a última está de pé na tua vida, mesmo que Ele esteja calado. São referências proféticas na nossa vida. Observe, irmãos, que nós estamos perdendo isso. Nós estamos crendo em muitas coisas, e eu vou te dizer uma coisa, o diabo está tentando colocar no coração da igreja tanta coisa, que nós estamos perdendo a referência profética da palavra de Deus na nossa vida. Jesus diz em Mateus 24:35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar. Não vai passar. Essa palavra vai se cumprir na minha e na tua vida. Eu fico observando, irmãos, nesses tempos, como o diabo tem tentado nos tirar a atenção do que Deus falou. E tem igrejas aí, irmãos, se acomodando. Tem até pastor dizendo que precisa atualizar a Bíblia. E você sabe para quê, irmãos? Para acomodar pecado. Para acomodar pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, não te engana. Não te engana. Deus não vai com conversa de gente aí fora. Porque tem muita gente aí fora preocupada com a gente, não é? Já percebeu? Preocupado com a gente, que a gente dá dízimo, que a gente dá oferta. É dar conta deles, irmãos. Tu já encontrou na palavra de Deus, Deus pedindo oferta e dízimo para incrédulo? Tu já viu? Tem aqui, tu já achou algum versículo aqui? Deus pedindo oferta para incrédulo, irmãos? Teve um que colocou lá do meu trabalho também, um incrédulo lá. Colocou na internet assim. Pegue seu dízimo e sua oferta, compre de cesta básica, dê para os pobres e mande seu pastor trabalhar. Aí eu botei embaixo mesmo assim. Dízimo e oferta é uma ordenança que Deus deixou para os seus discípulos e para os seus servos. Você que não é discípulo de Cristo, nem servo de Deus, Ele não está falando com você. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Deus não está falando com esse povo lá fora, irmãos. Dízimo e oferta é uma ordenança que Deus deixou para nós. Para nós. E Ele ainda disse assim, depois que der essa oferta, ora e faz prova de mim. Aleluia. Aí, então tem gente aí fora preocupado conosco. Nós temos que nos preocupar, irmãos, é com esta palavra e com o caminho do céu que está na nossa frente. Eu te digo uma coisa, Noé passou 120 anos construindo uma arca. Ele tinha que negociar para sobreviver, ele tinha que comer, ele tinha que vender, ele tinha que comprar, ele tinha que ir lá no mundão comprar as coisas do mantimento dele, da família dele. Ele tinha que fazer isso, irmãos. Mas o que ele não podia fazer era tirar os olhos da arca.
do que Deus disse que ia salvar a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, tu está nessa terra, ganhe dinheiro, seja próspero, fique rico, mas não tire os olhos de Jesus Cristo de Nazaré. Não tire, porque é Ele que vai te salvar, que vai nos salvar. Não tire os olhos disso. Seja próspero. Porque eu digo assim, irmãos, eu não invisto em vida de miserável. E entendo o que eu estou dizendo. Eu tenho igrejas no sítio lá em Pernambuco. Teve um irmão aqui que me deu uma oferta. Eu comprei o telhado daquela igreja. Porque os irmãozinhos estavam no... Eu tenho as fotos aí, nos irmãozinhos no terreiro, assim, irmãos. A escola bíblica dominical era no meio do mato, no meio do chão. E nós construímos. E eu vou te dizer uma coisa. Construímos por quê, irmão? Nós fomos lá uma vez, 42 pessoas se converteram. O que é que faz com esse povo? Um raio de 10 quilômetros não tinha uma igreja por perto. Aí o irmãozinho disse assim, pastor, eu dou um terreno aqui, o senhor constrói uma igreja? Eu digo, meu Deus do céu. Porque, irmão, não é construir uma igreja, tem que manter o obreiro lá. Uma igreja que entra R$400 por mês, o que é que faz com esse povo? Me diz aí. Tivemos que construir, irmãos, com muito sufoco, lá dentro do mato. Mas sabe o que é que eu vi naquele lugar, irmãos? Pessoas vivendo em estado de miséria, mas não eram miseráveis. Você chegava lá, ele faz tapioca, ele assa bolacha, ele faz café, ele coloca tudo que tem na mesa e te dá, irmãos. Eu já vi rico miserável. Você está entendendo? E eu digo, em vida de miserável não se investe, porque tu só vai colher miséria. Mas tu chegou num lugar que Deus está e que há prosperidade, investe, porque Deus vai trazer da tua vida em prosperidade. Glória a Deus, aleluia. Deus faz, irmãos. Deus faz, irmãos. E nós temos que entender pontos de referências para quê? Para que na hora da luta, da tristeza, da dor, você possa olhar para a promessa e dizer, o meu Deus é fiel. Aleluia. O meu Deus é fiel. Você vê, observa que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está passando uma luta terrível. 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 20, ele diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém. Olha só o que ele diz nesse versículo, irmãos. Porque todas quantas promessas há de Deus, são neles o quê? Quando Deus te fez a promessa, ele já disse o quê? Sim. Mas é através dele que ele vai dizer o quê? É hoje, amém. Você está entendendo? Mas eu vejo nesse versículo Paulo alinhando a sua fé. Alinhando o seu pensamento. Por quê, irmãos? Se você observar no versículo 8 e 9, Paulo diz assim, irmãos, eu não quero que ignore o que nós passamos na Ásia. Ele diz, foi uma luta tão terrível, que até da vida nós nos desesperamos. Coloca aí no versículo 9 e 10. Coloca no versículo 9, por favor, desse mesmo capítulo. Ele estava passando uma luta tão terrível, que ele diz no versículo 9 assim, bota no 8, por favor. Olha o que ele diz, versículo 8 e 9. Ele diz no 8, não quero que ignoreis a luta que passamos na Ásia, porque não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiramente agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida o quê? Desesperamos. Olha só o que Paulo estava passando. Aí no 9 ele diz assim, o que nos restou foi acreditar que Deus podia ressuscitar os mortos. Aí você vê no versículo 20, ele alinhando o pensamento dele de novo na palavra que Deus tinha dado. E ele diz assim, mas todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Tem uma palavra que ele me deu. E essa luta toda, nós estamos arriscando a vida. Mas eu te digo uma coisa, ele nos deu uma palavra e essa palavra vai se cumprir. É nortear, irmãos, a nossa visão aonde? Na palavra de Deus. Tem uma passagem lá em Jó, no capítulo de Jó, capítulo 1, versículo 8. 7 e 8, quando o diabo vai ter com Jó, vai ter com Deus, e ele sobe no meio dos filhos de Deus. E lá naquele texto, irmãos, Deus fala com ele com uma ironia. Deus usa uma palavra no hebraico que é mia e tavô. O que está fazendo aqui? É como diz assim, que essa aqui está no meio desse povo aqui? Só que o diabo também responde com a ironia.
E o diabo diz assim, de passear e rodear pela minha terra. É como ele diz assim, a terra que eu tomei daquele homem que tu botou lá no jardim. É quando Deus apresenta Jó. Porque muita gente, eu já vi pregadores dizendo que Deus incitou o diabo contra Jó. Não. Deus apresentou Jó para o diabo. Deus disse assim, tu tens visto na terra que tu diz que é tua o meu servo Jó? Homem temente a Deus que se desvia do mal. Ou seja, na terra que tu diz que é tua, tem pessoas lá que não faz aquilo que tu quer. Aleluia, Jesus. Tem gente lá que me serve, mesmo na terra que tu diz que é tua. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Faz a diferença aonde tu chegar, porque o teu Deus é o mesmo aonde você chegar. Seja do Senhor, aonde Deus te plantar. Faz a diferença para que o diabo não possa te apontar, mas Deus possa te apontar e dizer, está vendo o meu servo naquele lugar, que ninguém acredita em mim, me glorificando, me exaltando. São pessoas que servem de referência para Deus, irmãos. Deus deu Jó como referência para o diabo, de que existem pessoas sérias que ainda servem a Deus com seriedade. Porque, irmãos, tem tanta gente, porque pastor falso, profeta falso, irmãos, só pode existir o falso se existir o verdadeiro. É o verdadeiro que dá sustentação ao falso. Você não vai ver uma nota de 55 falsa. Você não vai ver uma nota de 35. Você não vai ver uma nota de 150 falsa. Por quê? Não existe a verdadeira. Como é que tu falsifica uma coisa que não existe? Para ter pastor falso, tem que ter os verdadeiros. Para ter falsos profetas, tem que ter os profetas de Deus nessa terra. Tem que ter, irmãos, os verdadeiros, e ainda tem no nosso meio. Olha para essa palavra, porque uma coisa que me chama a atenção, eu vou terminar. Uma coisa que me chama a atenção é como João observa Jesus. Mateus falou da genealogia humana de Cristo. Lucas falou da genealogia humana de Cristo. Mas João olha para Jesus e lá no capítulo 1 ele diz assim, capítulo 1, verso 1, ele diz assim, no princípio ele era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha só, irmãos. João não se refere a Jesus como um homem, como um profeta. Ele se refere como a palavra que foi dita lá no início. Aquela palavra que diz assim, haja luz. Ele está dizendo que Jesus é a própria palavra. É a própria palavra. João, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, e a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É esta palavra que nos serve de caminho, nos serve de base para a nossa caminhada. João olha para Jesus, irmãos, você observa, eu vejo João encantado com Jesus. Primeira carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 1. João diz assim, os nossos olhos contemplamos aquilo que a nossa mão apalpou. Ele diz assim, a minha mão pegou na palavra da vida. As nossas mãos pegaram, ele estava encantado, ele disse, a minha mão tocou na palavra da vida. 1 João capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele diz assim, 3 são os que testificam no céu. O Pai, o Espírito Santo e a palavra. E os 3 são? Ele, quando se refere a Jesus, ele chama de palavra de Deus. Apocalipse 19, 13, ele diz assim, ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual ele se chamava era a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. E ele estava vestido com uma veste salpicada, tingida de sangue. E o nome pelo qual ele se chama é? Você está pensando que a palavra de Deus é só um livro que você anda debaixo do braço? Esta palavra aqui, irmãos, é a referência profética quando as coisas estão dando tudo errado. Porque
nesses dias nós precisamos alinhar nosso pensamento, a nossa vida nos caminhos do Senhor. Aleluia. E dizer o que é que meu Deus diz a respeito disso. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça como profeta de Deus aonde nós chegarmos. Porque Deus está trabalhando, irmãos, no nosso meio diferente nesses dias. Está se acabando 2024. Está vindo outro ano para frente. O que nós vamos ser nesse ano, irmãos? Cada dia tu está pensando que vai melhorar. O mundo não está melhorando nada para nós, irmãos. Nós precisamos cada dia mais nos apegar aqui e saber que a promessa que Deus fez na tua vida, ela não vai cair por terra. Eu vou ler um versículo que está lá no Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essa palavra está no meio de um assunto, mas aquela palavra falou tanto ao meu coração esses dias, irmãos. Gênesis 2,4 diz assim: estas são as origens dos céus e da terra. Capítulo 2, versículo 5, por favor. Versículo 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar. Olha só, toda planta do campo ainda não estava na terra. Mas no capítulo 1, no versículo 11, Deus tinha dito à terra: terra, produza erva verde e árvore frutífera, conforme a sua espécie. E assim foi. Olha só, irmãos. No capítulo 1, Deus disse assim: terra, produza. No capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que não estava toda árvore ainda no campo. Mas eu te pergunto uma coisa. Tu vê Deus em algum momento dizendo: terra, eu já mandei, produza, produza. Terra, mandei, produza. Tu vê Deus repetindo? Sabe por quê, irmãos? Porque ele falou. E quando ele fala, o processo continua, o processo começa. Aleluia. As árvores ainda não tinham nascido, mas Deus não precisa falar duas vezes ao teu respeito. Ele já falou, o processo já começou e vai terminar em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda isso como referência profética na tua vida, porque o Deus dos céus prometeu e a palavra de Deus não vai cair por terra. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Aplauda Jesus de todo o teu coração. Vamos ficar de pé, eu quero só orar em nome do Senhor Jesus Cristo e passar a palavra para o pastor. Eu sei que tem a ceia ainda. Nós vamos vir aqui depois, a pastora queria muito rever os irmãos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu queria, irmãos, você que está desanimando, você que está se esfriando, você que parou de ajudar, de ofertar, de dizimar, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, isso é semente, irmãos. Você pode pegar feijão assim, você pode comer e você pode plantar. É a mesma coisa, mas depende da tua ação. Ela pode ser semente e ela pode ser grão. A mesma coisa. Porque grão se come, semente se planta. Você está entendendo? Diga amém. Não faça que nem incrédulo, não. O que eu tenho só dá para comer. Só vai dar para comer, irmãos. O que eu tenho, uns que pior ainda, né? O que eu tenho não dá nem para comer. Está repreendido, irmãos. Transforma semente em semente. Transforma grão em semente e planta. Porque Deus há de trazer a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida. Espírito Santo de Deus, oh Deus. Nós te rendemos graças, te louvamos, te exaltamos. Grava no nosso coração, Pai amado, na hora da luta, na hora da prova, nós lembrarmos que o Senhor é referência na nossa vida e não irá cair por terra a tua palavra. Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é nisso que nós cremos, meu Pai, que um dia nós iremos encontrar com o Pai, Senhor, porque Tu é o nosso caminho. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, grava no nosso coração. Não deixa os jovens esfriar, não deixa o diabo tocar na tua igreja, nos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Aleluia.